Olá, pessoal. Continuando, então, fazendo aqui destacando alguns pontos do livro Heresia da Ortodoxia, Kostenberger. Destacar mais alguns pontos, né? Então, ele observa, então, que essa ideia, a própria ideia de um cânon, segundo ele, não é uma coisa que precedeu a produção dos livros do Novo Testamento. Não é uma ideia do século IV, a ideia do cânon, né? A ideia do cânon já está presente desde que o texto está sendo escrito. Já há aquela intenção de que ali tem ali um texto sagrado. Esse é o argumento que ele vai defender. Então, isso não é o resultado de uma maquinação teológica de grupos cristãos posteriores, né? Então, isso já vai estar presente. Então, assim, não é anacrônico falar da ideia de um cânon antes do quarto século. Mesmo que essa palavra não esteja sendo usada, as pessoas que estão escrevendo ali, muitas já estão escrevendo, já estão aguardando que ali viesse um texto sagrado, né? Então não existe um vácuo bíblico, né? Você sai de uma aliança antiga, a antiga aliança, e com Jesus entra uma nova aliança. Então, como a antiga aliança está baseada numa escritura, já estava mais ou menos embutido que com a nova aliança também viria uma escritura. Era uma coisa que já estava dentro do modus operandi ali daquele contexto que eles estão inseridos, do contexto judaico. Tá? Então, a ideia de uma aliança com o povo de Deus, que está lá no Gênesis 15, 18, no Êxodo 34, 28, também vai aparecer agora uma nova aliança. Lucas 1,72, Lucas 22, 20. Vai aparecer essa ideia de nova aliança. Né? Então, esses documentos da nova aliança, eles não são a exceção, então, a esse padrão geral. O ambiente religioso do judaísmo já previa essa realidade de uma nova aliança. Isso aparece no profeta Jeremias 31, 31. Ele diz assim: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Então, já era uma coisa que estava previsível, né? Que essa chegada do Messias viria trazer uma nova aliança, e junto com a nova aliança já está embutida a ideia de que viria uma escritura. Isso não era uma coisa que foi criada no século IV, isso já estava dentro do contexto, porque esses registros escritos eles viriam então para atestar os termos dessa nova aliança, desse novo acordo, né? Então, o Canon, então, ele não é, então, dessa forma, uma criação do quarto século. Tampouco é uma criação reflexo ou uma consequência de refutar Marcião, o gnóstico. Essa é uma tese proposta pelo Helmut Köster. A ideia de um cânon surgiu em reação a Marcião. Né? O Kostenberg vai dizer que não. A ideia do cânon ela já está presente ali na igreja primitiva. Né? Quando Marcião propôs o seu cânon, ele também já está dentro desse contexto. Ele não foi ele que inventou a ideia de um cânon. Entende? Todos eles já estão meio que esperando que esses textos viriam surgir. Então, tendo em vista que Jesus explicitamente fala em uma nova aliança e que essa identidade judaica dos apóstolos está imerso nessa estrutura de alianças, né, como era do Antigo Testamento, a autoridade que os apóstolos haviam recebido diretamente de Jesus para falar em seu nome, era bastante natural transmitir a mensagem apostólica por meio da palavra escrita. Apesar de ter a tradição oral, né, essas abordagens aqui sugerem que o registro escrito das tradições acerca de Jesus se deu antes que os textos fossem considerados investidos de autoridade. Então, essa seria a abordagem do Bauer, né, do Walter Bauer. Né? Ele diz assim que
as evidências sugerem que essa autoridade só veio depois, né, com o Canon, né? O Kostenberg ele vai dizer o seguinte: as evidências históricas sugerem que essas tradições já eram consideradas investidas de autoridade antes de serem escritas. Então, desse modo, não é difícil entender por que os primeiros cristãos teriam considerado desde o princípio que alguns textos eram investidos de autoridade. A ideia de um cânon não foi algo que se desenvolveu no segundo ou quarto século, mas foi herdado desde o princípio. Então, em 1 Coríntios 14, 37, se diz: se alguém se considera profeta ou espiritual, que reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, isso é o Paulo falando, né? Mas se alguém não reconhece isso, tal pessoa não será reconhecida. Então, Paulo, olha o detalhe: o Paulo está falando, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, ele está colocando uma autoridade no que ele está escrevendo, né? Inclusive, ele está usando um termo que nessas coisas escritas que ele está se referindo, né? As coisas que vos escrevo, ele está usando um termo em grego que chama grafo. E esse termo grafo, ele é usado com frequência para se referir aos passagens da Escritura. Então, reconheça que as coisas que eu vos escrevo, grafo, é a mesma palavra que ele usa para se referir aos textos das Escrituras do Antigo Testamento. Então, ele está dando ali uma autoridade comparável com as das Escrituras do Antigo Testamento naquilo que ele está escrevendo. Existe na tradição antiga, então, da igreja, essa ideia de transferir esse conteúdo de doutrinas. Né? Quando Paulo, em 1 Coríntios 15, fala que eu vos transmito aquilo que eu recebi. Então, isso dá a ideia de que é um conteúdo de uma doutrina na forma escrita que está sendo transferida. Né? É um conjunto de um credo básico, né, que está sendo transferido. Então, aquela afirmação do Harnack, né, e depois que o Helmut Koester vai retomar, de que o Canon nasceu de uma reação ao herege marcião, que significa que foi criado ali no século II, o Kostenberger está criticando essa versão. O Helmut Koester ainda vai dizer assim: portanto, o cânon do Novo Testamento foi, em essência, criado por Irineu. Eleni Pagels também vai seguir essa linha do Helmut Koester. O Kostenberger já está criticando isso. Aí ele vai pegar algumas passagens, por exemplo, em 2 Pedro 3,16, que ali Pedro afirma que as cartas de Paulo são escritura. Tá? Em 2 Pedro 3,16, ele se refere a cartas de Paulo como escritura, da mesma maneira que o Antigo Testamento. Tá? Então ele fala assim, todas as suas cartas de Paulo se refere como sendo escritura. Tá? E ele faz isso com bastante naturalidade, ele não está inventando isso na hora. Pedro falando isso, né? Pedro falando das cartas de Paulo. Ele está falando isso com bastante naturalidade. Outra citação também dessa parte é o 1 Timóteo 5,18. Não foi escrito por Paulo, mas por um discípulo, né? Diz assim, porque a Escritura diz, não amarres a boca do boi quando estiver debulhando. Então, essa parte daí, não amarres a boca do boi quando estiver debulhando, está se referindo a Deuteronômio, a escritura judaica, tá? E logo em seguida ele diz, e o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário já está em Lucas. Então, veja, nessa passagem de 1 Timóteo 5,18, quando ele diz, porque a escritura diz,
ele cita duas passagens, uma de Deuteronômio e outra do Evangelho de Lucas. Ou seja, ele está dizendo que o Evangelho de Lucas é a Escritura. Isso já no Paulo. Então, a primeira inscrição é de Deuteronômio 25:4, a segunda é Lucas 10:7. Tá? Então, essas passagens já mostram que lá no comecinho, nós já estamos falando das primeiras comunidades cristãs, eles já estão tratando esses textos das cartas paulinas e dos evangelhos já como escritura. Outro ponto destacado também é que era comum para essas primeiras comunidades, isso também está lá em Colossenses 4,16, é a ideia de que essas cartas são lidas em público, tal como escrituras. Isso também está em 1 Tessalonicenses 5:27, em que Paulo exorta seus leitores energicamente. Ele diz assim: eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. Da mesma maneira que se lia trechos do Antigo Testamento. Isso aparece em Lucas 4:17, Atos 13:15. Então, veja, existe um paralelo entre esses textos da Nova Aliança e os textos da Antiga. Isso é confirmado também por Justino Mártir, lá por volta de 160. Ele vai lá na Apologia, ele vai dizer o seguinte: no dia chamado domingo, todos que vivem nas cidades ou nos campos se reúnem em um só lugar e os relatos dos apóstolos ou dos escritos dos profetas são lidos conforme o tempo permite. Então, veja, ele está falando os escritos dos profetas e a escritura, né? E o relato dos apóstolos. Tá? Então, o relato dos apóstolos é uma clara referência aqui de Justino aos evangelhos, sendo lidos na mesma situação que os textos da Torá. Isso também vai aparecer na Epístola de Clemente, Clemente, bispo de Roma, que está escrevendo aí por volta de 95. Teve uma carta bastante popular. Ele fala assim: retomai a epístola do bem-aventurado apóstolo Paulo, que vos escreveu no início de sua proclamação do Evangelho. Por certo, ele enviou uma carta no Espírito a respeito de si mesmo, de Pedro e de Apolo. Então, veja, ele está se referindo a uma carta que deva ser lida ali pelos coríntios. Que carta é essa? É a carta de Paulo aos Coríntios. E que ela deve ser lida lá na comunidade. Então, ele está reconhecendo a autoridade apostólica do Paulo e está recomendando que as cartas dele sejam lidas. Então, tudo isso dá um caráter, uma autoridade a esses textos aí, tá? Não somente 1 Timóteo 5,18, como 2 Pedro 3,16, nós podemos entender que os textos ali do Novo Testamento estão disponíveis ali, já começam a ser vistos como escrituras. Né? A Didaquê, que é um catecismo cristão por volta do ano 100, ele também diz assim: não oreis como os hipócritas, mas como o Senhor nos ordenou em seu evangelho. E aí fala do Pai Nosso, tal como se encontra em Mateus. Então, novamente aqui é Didaquê, pegando o evangelho de Mateus e destruindo aí a comunidade. Então, esses textos estão sendo usados para instrução. Né? Inácio de Antioquia, escrevendo em 110, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: Paulo, que foi santificado, recebeu bom testemunho e foi com justiça bem-aventurado, em cujas pegadas possa eu ser encontrado quando encontrar-me com Deus, de que em todas as epístolas se lembra de vós em Cristo Jesus. Então, ele se refere aos Efésios e faz menção a várias cartas de Paulo, todas as epístolas de Paulo. Então, são cartas que ele está recomendando aí para os Efésios para lerem. Policarpo de Esmirna, ele textualmente diz, na carta dele, né, de martírio, né, que ele textualmente se refere a Efésios como escrituras.
Barnabé, Epístola de Barnabé, ele se refere ao Evangelho de Mateus e emprega a expressão está escrito. Essa expressão está escrito, né, gegraptai, é usualmente empregada para se referir a passagens do Antigo Testamento. Então, novamente, está fazendo uma associação entre esses textos de Mateus com o Antigo Testamento. Então, conclusão. O conceito de cânon, então, ele já vai estar presente na igreja primitiva. Existem depoimentos aí em 2 Pedro, 1 Timóteo, Carta de Clemente, Didaquê, Inácio, Policarpo, Barnabé, também Papias, que falam de como essas escrituras estão sendo lidas nas primeiras comunidades. Inclusive, alguns desses trechos aqui, alguns desses textos dizem textualmente que são escrituras, né? são tratados na mesma perspectiva de uma escritura do Antigo Testamento. Então é isso. Muito obrigado, então.